A gente começa aqui o nosso bloco sobre as eleições em Fortaleza fazendo um levantamento, né? Afinal de contas, as pesquisas aqui em Fortaleza acertaram ou erraram? Quem chegou mais próximo dos números é o que a gente vai ver agora a partir do desempenho dos institutos. Vou convidar, inclusive, vocês para virem aqui para o nosso telão já, para a gente acompanhar. Está aqui então, já está no telão. Vou me direcionar aqui ao nosso púlpito. Convido vocês para virem aqui com a gente. Só deixar aqui a tela maximizada. Pesquisas em Fortaleza, acertaram ou erraram? Veja o desempenho dos institutos divulgadas na véspera da eleição. Pesquisas apontaram tendência de André Fernandes e Evandro Leitão no segundo turno, mas os números foram diferentes do que se verificou nas urnas, acima da margem de erro. Migrações de última hora podem explicar essa disparidade. De fato, houve aí um grande movimento pelo voto útil, tanto de André Fernandes como de Evandro Leitão, que acabou aí desidratando as candidaturas de José Sarto e Capitão Wagner. O resultado do primeiro turno da eleição para a Prefeitura de Fortaleza confirmou o cenário de segundo turno apontado por 5 pesquisas divulgadas na véspera da eleição. Todas indicavam confronto entre André Fernandes e Evandro Leitão. Apenas a pesquisa Ideia, embora trouxesse ambos numericamente à frente, tinha um quadro embolado, com empate técnico com José Sarto e Capitão Wagner. E agora a gente vê então a comparação entre pesquisas em Fortaleza e o resultado da eleição. Em azul, resultados na margem de erro; em vermelho, fora da margem. A cor mais azul indica resultado mais exato. Quanto mais vermelho, mais distante da margem de erro. Então a gente observa aqui, por exemplo, que o Futura, né, ele teve um erro aí para menos de 5,70%. O Atlas Intel errou bastante, né? Menos 12,50%. O Datafolha deu menos 0,20% do que realmente André Fernandes teve, que foram 40,2%. A Quest errou por menos 7,2%. E a Pesquisa Ideia também errou feio, 12,58%. Em relação a Evandro Leitão, o Futura foi realmente quem chegou mais perto, apenas 5,13 a menos do que realmente ele teve na última pesquisa. Atlas Intel, 6,83. Datafolha e Quest, menos 3,33, na verdade, foram os dois institutos que mais se aproximaram do percentual de Evandro Leitão. E a pesquisa Ideia, menos 8,92, foi a pesquisa que mais errou em relação a Evandro Leitão. Em relação a Capitão Wagner, quase todo mundo errou. Quem errou mais foi a pesquisa Ideia, que deu 10,7% a mais do que realmente ele tirou. Quem chegou mais próximo foi a pesquisa Quest, 3,6%. Datafolha, 5,6% a mais. Atlas Intel, 5,9%. Futura, 3,7%. Futura também chegou aí próximo do número real. Em relação a José Sarto, a pesquisa que mais se aproximou do percentual que ele teve, 11,75%, foi a Datafolha. Colocou a mais apenas 2,25%. Outra pesquisa que se aproximou foi a Futura, 4,45%. A Quest colocou um pouco a mais, por isso que a cor está vermelha, 7,25%. E a pesquisa Ideia, 9,24%. Quem mais errou em relação aos institutos que fizeram pesquisas de véspera aqui em Fortaleza foi o Atlas Intel, porque colocou 11,05%, quase o dobro a mais do que José Sarto realmente tirou. E aqui você consegue acompanhar os outros candidatos também, a diferença não foi muito grande, todos ali realmente estavam orbitando entre 1%, 2% e 3%. Outro ponto curioso, que eu sei que quem está chegando agora no nosso Povo News está querendo saber, de fato a nossa audiência está com interesse principal nas eleições aqui no Ceará, a gente vai mostrar para vocês qual foi a performance de André e Evandro nas últimas pesquisas do segundo turno em Fortaleza. Cenário do segundo turno entre André Fernandes e Evandro Leitão já era projetado nas pesquisas para a Prefeitura de Fortaleza e agora você acompanha comigo
os números dos últimos levantamentos entre essas duas figuras que vocês vão acompanhar muito até as eleições no dia 27 de outubro. André Fernandes e Evandro Leitão disputam um segundo turno para prefeito de Fortaleza nas eleições 2024. O pleito acontece no dia 27 de outubro. Cenário de segundo turno entre André e Evandro já era projetado nas pesquisas eleitorais e agora você confere comigo os levantamentos feitos por Datafolha, Quest e Atlas. Quais os números, então, da última pesquisa que o Datafolha fez nesse cenário de segundo turno entre André Fernandes e Evandro Leitão? O Datafolha colocou André Fernandes com 45% das intenções de voto, Evandro Leitão com 44%, branco, nulo ou nenhum, 9%, não sabem 1%, ou seja, empate técnico e apesar dessa vantagem numérica de 1 ponto percentual de André Fernandes. Já a Quest cravou o empate, divisão total do eleitorado aqui da capital. André Fernandes com 43%, Evandro Leitão também com 43%, branco, nulo ou não vai votar, 11%, indecisos, 3%. Quem acaba se diferenciando aí dessas duas projeções de Quest e Datafolha é o Instituto Atlas, que dá uma vantagem maior para Evandro Leitão no segundo turno, 46%, 39% para André Fernandes, branco ou nulo, 12%, não sabem, 3%, e aqui então você consegue conferir também a metodologia de cada instituto, a pesquisa que foi feita, no caso da Datafolha, a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, foram 1.134 entrevistados em todos os bairros da cidade e você pode acompanhar mais detalhes então acompanhando aqui o nosso portal Povo, que tem agregador, que tem vários gráficos, fazendo aí análises sobre vários recortes sociais, inclusive lá no Povo Mais tem muitos infográficos super interessantes. Você pode acompanhar o mapa do Ceará, que partidos perderam prefeitos em relação às eleições de 2020, quem ganhou mais em 2024, tudo lá na nossa plataforma O Povo Mais.